Graça e paz a todos. Venho nesse momento aqui trazer uma palavra e um louvor da parte do nosso Senhor, né, através da palavra dele, do nosso louvor cantado, através de nossas vidas. Queria ler o livro de Salmo, o número 96. Estou com a minha Bíblia aqui aberta. No Salmo 96, vai dizer assim: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor, bendiga o seu nome, cada dia proclame a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. O salmista, ele vem nos fazer um convite, né? Ele nos convida a louvar o nome do Senhor, a proclamar, né, a salvação que o Senhor ele nos oferece. E esse cantar louvores é louvar com louvor, é louvar com nossa vida, né? Enaltecendo a grandeza, né, do nosso Deus, e com as nossas vidas podemos louvar Ele, testemunhando e vivendo a vontade dEle, a palavra, né? E Deus, Ele é louvado através da minha e da sua vida quando caminhamos conforme a palavra, vivendo, né, a vontade do Senhor pela palavra. Essa força ela não está em nós, essa força é pelo Espírito Santo, e nossos olhos eles vêm ser abertos, são abertos quando temos esse contato com Cristo, né, com a palavra de Deus, e através de nós crer na palavra, de nós crer em Jesus Cristo, a palavra de Deus vai dizer que nossos olhos são abertos, né? E o Espírito Santo, quando creio em Jesus Cristo, ele entra no meu coração, ele entra na minha vida, ele entra no seu coração, ele entra na sua vida. Não sei, talvez você esteja passando por momentos de fraqueza espiritual, né? Mas eu quero dizer para você que se você confiar na palavra de Deus e você confiar na pessoa de Jesus Cristo e em Deus o Todo-Poderoso, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eu quero dizer que Ele pode sim te fortalecer, que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode mudar também a sua vida, né? E assim trazer a transformação, né? Através do Espírito Santo de Deus, que é dado a nós quando cremos em Jesus Cristo. Então eu queria também trazer um louvor nesse momento, que de dois discípulos, quando Jesus ele foi crucificado ao terceiro dia. Esses dois discípulos eles ainda não tinham encontrado a Jesus Cristo, e eles iam voltando, tristes, conversando um entre o outro, um com o outro, dizendo que Cristo não deveria ter sofrido, né, tal, que não merecia. E ali o Senhor se faz presente no meio deles. O Senhor aparece para eles, só que eles não tinham notado que era o Senhor. E Jesus pediu para ir com eles, cear com eles, e quando Jesus chega na casa deles, ao partir do pão, os olhos deles se abriu. E eles viram que era o mestre que estava na mesa. Então eu quero dizer para você que se você ter esse contato com o pão, que é a palavra de Deus, né? Se você, através da fé em Jesus Cristo, você pode também ter seus olhos abertos. Você pode também enxergar essa glória, para que você venha a ser esse instrumento na mão de Jesus, na mão do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. E a Jesus Cristo foi dada toda a autoridade. E se cremos nele, ele também nos dá o seu Espírito Santo. E é através do Espírito que nós nascemos novamente, que nós vivemos essa novidade de vida, que nós vivemos essa verdade que é a palavra de Deus. Só é possível pelo Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo ele é o poder de Deus agindo em nós. E é preciso você acreditar nisso. É preciso você crer. E se você crer, tenha certeza que você vai receber, porque é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele que crê nele, ele está em nós, ele nos dá o teu Espírito. Então,
leia a palavra. Quero dizer para você também que é muito importante orar, é muito importante você, uma pessoa que se diz cristão, se ela não tiver uma vida ativa de oração, ela é, ela é uma pessoa que faminta, fraca, anêmica, e eu não estou falando de coisa física, eu estou falando de espiritual. É uma anemia espiritual, é uma fraqueza espiritual. É difícil você caminhar doente. Então, se você não tiver uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa anêmica, doente espiritualmente. E notoriamente isso vai refletir na sua vida pessoal e física e mental, porque você, as aflições da sua alma, ela vai refletir na sua pessoa física aqui nessa terra. Ou seja, você vai ficar doente. Nós adoecendo espiritualmente, a gente fica doente fisicamente também. Nosso corpo não vai ter prazer de buscar a Deus. Mas se você hoje, você reconhece essa fraqueza, se você hoje reconhece que você necessita dessa graça de Cristo, eu te convido a louvar junto comigo esse louvor e pela fé também convido você a crer no Jesus que transforma, nesse Jesus que transformou a minha vida e também pode estar transformando a sua vida. Vamos louvar, entrega a sua vida hoje para Cristo, se renda a Ele em oração, em fé e peça a Ele, Senhor, me ajuda a me tirar dessa vida de pecado, dessa vida de erro, dessa vida enganosa que o mundo oferece. Mas quero viver a paz do Senhor Jesus, quero viver a Tua palavra, a Sua vontade, haja na minha vida. E você pode ter certeza que o Senhor Jesus, Ele vai agir e Ele vai entrar com providências, Ele vai lhe dar o Espírito Santo como guia, como consolador, que vai trazer o renovo de vida para você. Em nome de Deus, vamos estar louvando aí. Em nome de Jesus. Amém?